isso daí vocês têm que entender o quê? Quanto mais ao sul, no dia 21/12, início do verão no hemisfério sul e do inverno no hemisfério norte, quanto mais ao sul, mais eu vou ter radiação solar. Esse movimento de translação e essa questão da iluminação, essa questão do seu comportamento, a gente tem que entender sobre o caminho do Sol. Por quê? Como eu falei com vocês, o solstício é quando o Sol mais ilumina um dos hemisférios. Aqui, esse solstício de verão no hemisfério sul é quando ele mais ilumina o hemisfério sul. Esse ponto máximo de iluminação é o máximo em que ele consegue ir no hemisfério sul. Ele não chega a iluminar diretamente. Quando eu falo diretamente, eu falo com um ângulo de 90 graus. Ou seja, aquele raio mais rápido a chegar na Terra, com uma iluminação direta, não uma iluminação oblíqua, mas uma iluminação direta, ele não chega até o polo sul total. Ele não faz isso. Mas ele vai quase ali no meio do caminho. Ele vai em uma região que a gente disse que é o limite do Sol na sua iluminação direta. Esse limite do Sol na sua iluminação direta, a gente por assim denomina os trópicos. Então, o máximo que o Sol consegue ir em dezembro é no trópico e o máximo que ele consegue ir em junho é em outro trópico. Vamos tentar entender aqui claramente. O trópico, ele é uma linha também imaginária que ele mostra até onde o máximo que o Sol pode ir iluminando diretamente. Então, entenda assim, quem mora entre os trópicos tem a célebre sensação de ter o Sol diretamente sobre as suas cabeças no horário de meio-dia, pelo menos em um dia do ano. Então, aquela ideia de você olhar para o céu e ver o Sol ali estralando, filho, no qual você vai ver a sua sombra diretamente projetada no chão, ele está diretamente na sua cabeça, é só quem mora dentro dessa faixa. Para quem mora distante, fora dessa faixa, aqui em cima, aqui embaixo, não tem essa maravilhosa sensação. Não tem. Só quem mora dentro dessa faixa consegue analisar justamente isso. Então, eu posso dizer assim, ó, quem está aqui em junho tem o Sol diretamente sobre as suas cabeças em um trópico chamado de trópico de Câncer. Já quem está em dezembro tem o Sol diretamente sobre as suas cabeças no trópico conhecido como trópico de Capricórnio. Então, só para colocar, eu vou colocar aí uma imagem para vocês que eu costumo falar que é do triângulo. Para identificar o que é Câncer, Capricórnio, qual fica em qual, eu coloco essa imagem que é como se fosse uma imagem de um triângulo, para entender que o menor nome fica em cima. Câncer, linha do Equador, o Equador e Capricórnio. Assim, a partir desse triângulo, você vai começar a entender o seguinte: Câncer, Equador, Capricórnio. Basicamente, trópico de Câncer em cima, linha do Equador e trópico de Capricórnio. Trópico de Câncer, linha do Equador e trópico de Capricórnio. O Sol, ele está em cima do trópico de Câncer todo mês de junho. No dia 21 de junho, 21 de junho, ele está diretamente em cima de quem mora no trópico de Câncer. Então eu moro no trópico de Câncer, literalmente. Isso tem uma medida em latitude, sim. Essa medida é a mesma medida da angulação da Terra, que é 23 graus e meio de latitude norte e 23 graus e meio de latitude sul. Quem mora nessa faixa, no dia 21/6, olha para cima no horário de meio-dia e o Sol está diretamente sobre o seu crânio. Diretamente.
Porém, à medida que os dias vão passando e entra julho, agosto, setembro, esse sol no horário de meio-dia, ele vai cada vez mais para o sul. Então, se ela pegar uma bússola e olhar no horário de meio-dia, ela vai ver que o sol está em direção ao sul, porque ele agora está caminhando para dezembro, e no dezembro ele precisa cumprir o objetivo de estar em cima do trópico de Capricórnio. Então ele vai caminhando a cada dia mais para o sul. Não ele vai caminhando, mas é até... Você entendeu? Ele vai caminhando mais para o sul. Dia 21 de dezembro, ele está literalmente em cima de um cara que mora no sul. Depois, ele começa a caminhar. Esse cara do sul, todo dia, meio-dia, vai ver qual direção está o sol e vai ver que ele está caminhando para o norte. Então, o sol para um cara do sul está em norte, aí dezembro está aqui, aí depois ele vai para norte, aí dezembro... Todo horário de meio-dia, se ele for registrar isso numa foto, é esse o caminho do sol. Dezembro e o resto do ano está lá para norte. Já o cara do norte... Junho está em cima dele e está sempre indo lá para sul no horário de meio-dia, depois volta. E um cara que está no meio, o cara que está no meio, ele em setembro, nos equinócios, e em março, ele vai ver o sol em cima dele, aqui ó, bonitinho, em setembro e aqui em março. Porém, durante o mês de junho e o mês de dezembro, no caminho, ele vai ver em junho o sol indo para norte e em dezembro o sol indo para sul. Claro que no meio do caminho é justamente março e setembro. Para um cara que mora na linha do Equador, e aqui eu vou colocar a minha pessoa aqui, ó, gordão, bonitinho, vai ver justamente o caminho do sol indo para a direção sul em dezembro. Então, normalmente, passou de setembro, eu começo a ver minha sombra projetada para a região, para o hemisfério norte, já que o sol está no hemisfério sul. Mas, bateu dezembro lá, ele começa a retornar. Aí, março, ele está em cima da minha cabeça. Depois, em junho, ele tem que cumprir o papel lá no Trópico de Câncer. E aí, sempre a minha sombra de março a junho sempre vai estar projetada ao sul, porque o sol está para norte. Então, eu só vejo, eu morando na linha do Equador, só vou ver o sol sempre se movimentando de norte para sul. Se eu moro em um dos trópicos, ou vou ver só para sul, ou vou ver para norte. Esse caminho do sol, ele é extremamente importante para a gente entender, primeiramente, sobre questões de sombra que pode ser cobrado sim na PrEP, mas entender isso daqui que são as zonas térmicas do globo. Bota aí para vocês, dá uma olhada. Vem aqui para mim. As zonas térmicas do globo, essas zonas térmicas que de fato são colocadas do seguinte: se o sol só ilumina entre os dois trópicos, essa é a zona onde mais ficará quente. Essa zona aqui é a zona que mais ficará quente, justamente dentro dessa zona aqui, ó, entre os dois trópicos. Essa zona entre o trópico de Câncer e entre o trópico de Capricórnio, a gente, por assim, denomina zona tropical. Já se eu analisar acima da zona tropical, eu tenho as zonas temperadas. A zona tropical se vai caracterizar por altas temperaturas. A gente fala até de uma subzona, de uma sub-região dentro da região tropical, próxima à linha do Equador, no qual a gente chama de zona equatorial. Então a zona equatorial é aquela zona que está dentro da zona tropical, mas é aquela que marca uma proximidade mais forte com a linha do Equador, de climas mais quentes ainda e de menor amplitude térmica. Já as zonas
temperadas, elas marcam 4 estações muito bem definidas e logo abaixo da zona tropical, o Brasil, por exemplo, é influenciado pela zona subtropical. A zona subtropical, na verdade, é a zona temperada, porém é uma sub-região, né? É uma subzona, só para uma análise rápida mesma sobre o assunto. E depois nós temos a zona polar, polar norte e polar sul. A polar norte, de fato, é verificada nada mais, nada menos pelas baixíssimas temperaturas e também baixa amplitude térmica. Frio o ano inteiro e quase não há calor. E com uma zona subpolar, que também é uma zona, ela também é uma zona do tipo temperada, que se coloca um pouco abaixo da zona polar, tá? E de fato é essa zona conhecida como subpolar, claramente aqui para vocês. Então as zonas principais, tropical, temperado e polar. Porém a gente tem subzonas dentro delas, que é a zona equatorial, subtropical e subpolar. Isso daí são as nossas zonas térmicas do globo. Isso mostra as áreas de aquecimento do globo a partir do posicionamento do Sol dentro da nossa iluminação de translação. Muita coisa foi comentada aqui, hein? Espero que vocês estejam sagazes no assunto que eu acabei de falar, porque a gente vai matar exercícios. Mas ainda falta falar de um outro movimento, conhecido como movimento de rotação. O movimento de rotação é o movimento em que a Terra faz do sentido oeste para o sentido leste. Esse movimento, ele tem um total aí de algumas horas, 24 horas e alguns segundinhos que juntam minutos, e cada ano sobram 6 horas. Essas 6 horas precisam ser compensadas de 4 em 4 anos no chamado ano bissexto, tá? E aí, de 4 em 4 anos, a gente faz uma compensação acrescentando um dia a fevereiro, dia 29 de fevereiro. Então, eu quero que você entenda o seguinte: eu tenho o planeta Terra que se espelha como um círculo 360 graus com um tempo de 24 horas para terminar essa rotação, começar e terminar. Então eu tenho uma distância que é de 360 graus, o tempo de 24 horas que demora e o tempo pela distância me dá uma velocidade. Essa velocidade angular é a velocidade de iluminação do Sol para cada hora, 15 graus por hora. Então, a iluminação do Sol, ela vai variar de fato à medida em que a gente está no globo, justamente à medida da nossa longitude. Então, essa rotação de oeste para leste faz com que todos os fenômenos solares, como nascer e pôr do Sol, sempre comece a leste e termine a oeste. O Sol nasce a leste e vai se pôr a oeste. Claramente para vocês. Necessidade de um ano para compensação, ano bissexto, e o dia mais novo sempre vai começar a leste do globo. Então aqui está o dia mais novo para o dia mais antigo, as horas mais novas para as horas mais antigas. Como eu falei, essa aula agora está em torno de 4 horas e 5 minutos. Em algumas partes do globo, isso da tarde. Em algumas partes do globo já estou falando de um outro dia, o dia seguinte, já que para o leste está os dias mais novos. Enquanto maior a extensão longitudinal, mais horas diferentes terão um país. A variação ela não é latitudinal. Se um país tiver uma grande variação latitudinal, como o Chile, por exemplo, não terá grandes fusos horários. Agora, se a variação for longitudinal leste-oeste, terá diversos fusos horários. Por exemplo, para calcular os fusos horários, existem algumas dicas para a SpaceX, principalmente. Primeiramente,
Analise os hemisférios. Então, eu vou analisar aqui e eu vou fazer de acordo com um exercício aqui, ó. Vamos, por exemplo, pegar e descobrir o horário da cidade B. B de bola aqui, bonitinho para vocês. Primeiramente, eu vou analisar os hemisférios. Se os hemisférios forem iguais, o do A é oeste, o do B também é oeste. Eu vou diminuir. Então, eu farei a conta aqui da cidade A para a cidade B. Se os hemisférios são iguais, eu vou diminuir o maior pelo menor. Então, o maior aqui é 45 graus, pelo menor que é 15 graus. Isso tudo me dará 30 graus de diferença entre as duas cidades em longitude. Segunda dica, eu vou pegar isso e eu vou dividir pela velocidade angular de 15 graus por hora. O grau com grau vai cortar, vai sobrar as horas. A diferença das horas entre as duas cidades é de 2 horas. Se esse número ele não foi quebrado, então a gente pode pular a dica 3 e vamos direto para a dica 4. Se a cidade em que eu quero saber está a leste, eu vou somar as horas. Se está a oeste, eu vou diminuir. Para isso, vamos calcular aqui. Se eu estou na cidade A, eu estou a 45 graus oeste. Aqui não vai variar tanto a latitude. Eu posso desenhar ela aqui, posso desenhar ela aqui. Importante é que ela esteja na mesma linha longitudinal. Por exemplo, a cidade A está aqui e a cidade B está a 15 graus oeste. Espera aí, em relação à cidade A cidade B está a leste da cidade A. Não é no hemisfério leste, mas em relação à cidade que eu sei a hora. Se eu sei a hora da cidade A e a cidade B que eu quero saber a hora, em relação à cidade A, ela está a oeste. Tranquilo? Quer dizer, está a leste. Tranquilo? Se ela está a leste, eu vou somar as horas. 10 mais 2, o horário da cidade B, meio-dia e 19. Ué, professor, os 19 se mantém? Se mantém. Por isso que a gente denomina a hora legal. Só vai variar em hora, os minutos se mantêm. A variação em minuto vai acontecer aqui no fuso horário solar. Vamos descobrir a cidade C. Mesma dica. Vamos pegar a cidade A, que a gente sabe a hora, ou poderia ser a cidade B, mas eu vou manter em A. E eu vou saber o horário da cidade C. Está no mesmo hemisfério? Se estiver, eu vou diminuir o maior pelo menor. Quem é o maior, 103 ou 45? Você não está aqui para responder, mas eu respondo 103. Menos o 45. Ferrou para fazer essa conta. Vamos ver. 3 menos o 5 vai dar 98. Tirando o 4 vai dar 58. Perfeito. Bonitinho. Eu acho que é isso daí. 58. Achei a distância em graus da cidade A para a cidade C. Vou dividir pela velocidade angular, que é de 15 graus por hora. Corto os graus, só sobra a hora. Espera aí, 15 eu posso colocar aqui 3, aí vai sobrar um 13 aqui, vai um 3 aqui. E se eu não me engano, eu posso colocar um 8. Deixa eu fazer as contas. Que merda, 8. Mas eu não vou continuar para lá não. Ah, sobra 10, caguei. Não vou continuar para lá não. Esse número ele deu quebrado. Se a primeira... Foca nessa primeira casa decimal aqui desse 8. Se ele deu acima de meio, eu vou arredondar para cima. Esse 3,8, isso vira 4 horas. Se vira 4 horas, eu já sei a distância em horas. Vamos plotar aqui dentro do meu mapa. 103 graus a oeste, eu boto aqui a oeste, deve estar mais ou menos para cá a cidade C.
Em relação a cidade C está para leste ou está para oeste? Em relação a cidade C está para o oeste. Se está para o oeste, eu vou diminuir as horas de A, tá? Porque é A que a gente está fazendo a conta. Então, são 10 menos 4. Então, aqui são 6 e 19. Para concluir essa brincadeira aqui, nós vamos justamente falar sobre a D. Aqui, a D, nós temos... Vou continuar com A, tô nem aí. Mas aí vocês poderiam pegar as outras duas que a gente já sabe o horário. D. São o mesmo hemisfério? A e D? Não são. Se não são o mesmo hemisfério, eu vou somar 45 mais 72. Isso tudo vai dar 47. 117. Eu acho que é isso. 117? Eu acho que é. Se não for, ferrou. 77 mais 40, 117. Acho que é isso mesmo. Vamos lá, e eu divido por 15. Dividido isso por 15, a gente vai dar em torno de 7, né? Por assim, 7. Sobra alguma coisa, eu acho que sobra 12, né? E aí tem aqui, bonitinho, eu acho que é 8. Certinho. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. 7,8. Isso daqui vira 5 não, meu Deus. Vira 8 horas. Vira 8 horas. 8 horas disso daí é a distância entre a cidade A e a cidade D. Basicamente, eu só tenho que saber que a cidade D, que está a 72 graus, agora já do outro lado, a leste. Em relação à cidade lá, está a leste, justamente. Se está a leste, eu vou somar as horas, tá? E aí, são 8 horas, 10 mais as 8 horas que eu achei, 18 horas e 19. Não farei a E. Por favor, façam a E, que é 0 graus, e respondam aqui nos comentários justamente qual é o horário da cidade E. Tranquilo? De boa? Para você fazer em casa, aí, tranquilo. Vamos lá aos fusos horários brasileiros. Vou colocar a imagem dos fusos horários brasileiros para vocês. Dá uma olhada aí. Vem aqui comigo. Fusos horários brasileiros. Basicamente, os fusos horários brasileiros, eu tenho 4 fusos horários. O -2, que é menos 2 horas em relação a Greenwich, que é justamente esse meu horário principal. A marca 0, posso colocar também a imagem dos fusos horários mundiais, a marca 0 do mundo é em Londres, o Observatório de Greenwich. Quer dizer que as nossas ilhas oceânicas, como Fernando de Noronha, que pertence a Pernambuco, Atol das Ocas, Rio Grande do Norte, Trindade, por exemplo, elas estão a menos 2 horas de Londres. Então, se Londres, por exemplo, são 5 horas da tarde, elas são 2 horas a menos, 3 horas da tarde. Se em Londres são 8 horas da noite, aqui menos 2 horas, 6 horas da tarde. Ou seja, sempre 2 horas. Quando eu caminho para leste, eu tenho o horário oficial brasileiro, que compreende todos os estados do Nordeste, do Sudeste e do Sul, além daquele bizu que é o Gosto de Papa, Goiás, Tocantins, Pará e Amapá. Goiás do Centro-Oeste, Tocantins, Pará e Amapá do Norte. O fuso horário oficial, o horário de Brasília, é o -3. Quer dizer que a gente está a menos 3 horas de Londres. Menos 3 horas de Londres. Também temos o -4, que é Roraima, Amazonas com a sua capital, Mato Grosso do Sul e Rondônia. Por exemplo, se no horário oficial, vamos supor que sejam 8 horas da manhã, no horário fuso a leste eu sempre somo, se é um fuso horário depois,
basta entender que se aqui é 8, aqui será 9. E se aqui é um fuso horário a oeste, oeste sempre eu vou diminuir, aqui será 7 horas da manhã. Então, 8, 9, 7. 7, 8, 9 horas. Entendemos essa ideia? E o último fuso horário que pega o Acre e parte do Amazonas, que é o menos 5. Menos 5 horas em relação a Greenwich. Ou seja, quer dizer que se em Greenwich são 3 horas da tarde, aqui são 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, menos 5 horas. Então, se aqui são 7 horas da noite, aqui são 6 e aqui são 5 horas da tarde. Então, se aqui são 21 horas, nas Ilhas Oceânicas são 22 horas. No Amazonas, a sua capital, Manaus, se aqui é 21 horas, no Amazonas, na capital, é 20 horas. E no Acre são 19. Por isso que algumas eleições, como elas começaram simultaneamente ao mesmo tempo, algumas capitais, como a do Acre, por exemplo, como o Rio Branco, teve que começar suas eleições às 6 horas da manhã, mas em Brasília começavam às 8 horas da manhã. Então, basicamente, todo mundo votava certinho no mesmo instante. Esses são os fusos horários brasileiros. Ah, professor, então a variação sempre é em hora? Não pode ser em minuto? Sim, pode ser em minuto. Isso a gente chama de fuso horário solar. Há muito tempo que isso não caía na PrEP e voltou a cair agora numa prova em 2020, 2021. Dentro de um mesmo fuso, principalmente para movimentos do Sol, pôr do Sol e nascer do Sol, nada vai acontecer no mesmo instante. Como eu estou dizendo, esse fuso ele mede 15 graus. O Sol, para começar a iluminar o fuso e terminar de iluminar o fuso, ele por completo demora 1 hora. Quer dizer que quem mora aqui no Nordeste e quem mora na ponta de Goiás, que estão no mesmo fuso, o Sol vai demorar 1 hora para sair daqui e vir para cá. Se o Sol começou a nascer aqui, ele vai demorar 1 hora para iluminar a última cidade, quase 1 hora para iluminar a última cidade em Goiás. Quer dizer que no mesmo fuso, nem todo mundo vai ver o nascer do Sol no mesmo instante. Quanto mais a oeste, mais tarde eu verei o nascer do Sol. É só você entender que se ele demora 1 minuto, quer dizer 1 hora para andar, 60 minutos para andar esses 15 graus, quer dizer que para cada grau a oeste ele vai demorando 4 minutos. Então, se uma cidade que está a 16 graus oeste viu o Sol nascer às 5, deixa eu botar aqui, 5h40, uma cidade a 17 graus oeste, 1 grau depois, verá o Sol nascer 4 minutos depois. Então, uma cidade a 1 grau depois de 17 graus, viu o Sol nascer às 5h44. Já essa outra cidade que está a 2 graus depois dessa, ou seja, verá o fenômeno acontecer depois de 8 minutos. Então, aqui o nascer do Sol será às 5h48. E uma cidade que está a 3 graus dessa, dentro do mesmo fuso, verá o fenômeno depois de 3 vezes 4, 12 minutos. Então, essa cidade a 21 graus verá o Sol nascer às 6 da manhã. Todo mundo está dentro do mesmo horário legal, porém o fenômeno vai acontecer em horários diferentes. E essa cidade que está a 1 grau depois vai ver o Sol nascer às 6h04, que está a 22 graus oeste. Aqui colocado bonitinho para vocês. Tranquilo? Galera, espero que vocês tenham entendido, mas do que adianta uma aula sem exercícios? Bota na tela, vamos dar uma olhada aí e vamos que vamos. Em um exercício militar, ao planejar um deslocamento de um comandante responsável, identificou 2 pontos para os quais deverá deslocar sua tropa.
Esses pontos apresentam as seguintes coordenadas geográficas. Se liga na latitude, que sai dos 29 graus 49 minutos e vai para 29 graus e 45 minutos. Já se liga que ele está em sul e a latitude está diminuindo, então ele está indo para o norte. Já a longitude sai de 54 graus e 54 minutos e vai para 54 graus e 55 minutos. Se ele está em oeste, está aumentando mais ainda. Então, se ele está andando para o norte e para o oeste, volta a questão, após a sua chegada no ponto A, um grupo de militares dessa tropa será deslocado para o ponto B, tendo que seguir em qual direção? Justamente a alternativa correta, a alternativa eco, a alternativa noroeste. Vem comigo, próxima questão aí na tela. O navio estava em Angra dos Reis, 44 graus oeste, e saiu para fazer uma viagem em direção a Fernando de Noronha, 30 graus oeste, às 6 horas, no período da manhã, e terá uma duração de 8 horas. Que horas será na ilha de Fernando de Noronha quando o navio atracar, considerando as convenções? Se liga, ele sai do Rio de Janeiro, se aqui são 6 horas, é simples. Se aqui são 6 horas, um fuso a leste será 7. Então, se ele faz esse caminho aqui a Fernando de Noronha, se ele está saindo às 7, já no horário de chegada, já no horário de destino, se ele está saindo às 7, vai demorar 8 horas a viagem, 7 mais 8, volta a questão, a alternativa correta, a alternativa alfa, 15 horas. Vem comigo, última questão, bota aí na tela. Considerando as informações apresentadas, o prédio no Congresso Nacional em Brasília, no dia 21 de junho, às 12 horas, projetará sua sombra para qual direção? Se liga, vem aqui, ó. O prédio do Congresso Nacional está aqui, ó, no Brasil. Está no hemisfério sul. Vou colocar aqui o prédio bonitinho, certinho. E aí ele dá uma data. Qual é a data? 21 de junho. 21 de junho, o Sol está aqui sobre o Trópico de Câncer. Está aqui projetando, no horário de meio-dia, a sombra desse congresso em direção ao sul, já que o Sol está para o norte. Volta a questão, alternativa correta, a alternativa Bravo, sul. Vem comigo, espero que você tenha entendido a aula de hoje.